A seguir, Master Imóveis. Oferecimento. Equilíbrio Construtora. Faz parte da sua vida. Aliance. Aqui se vive melhor. Dimensional Construções. Qualidade, segurança e pontualidade. Eurobrasil Construtora. Solar Tambaú. Descubra o padrão que a vida escolheu para você. Massai Construções e Incorporações. Você acima de tudo. Construtora Tropical. Construindo qualidade de vida. Ecomax. Fazer bem feito é da nossa natureza. Segunda-feira, 13 de abril, começa mais um programa Master Imóveis no seu canal 20 da TV Net e também pela internet no www.tvmaster.tv. Se você quiser fazer pergunta aqui ao vivo, você pode acessar o nosso e-mail romulosoareslima@gmail.com. Hoje eu trago aqui um assunto maravilhoso. Como fazer o planejamento para adquirir um bem imóvel? Eu trago o economista, um dos mais renomados aqui da Paraíba, doutor Rafael Bernardino, que é também presidente da Associação Paraibana da Qualidade e, com toda certeza, vai esclarecer tudo que você precisa, sua renda, sua capacidade, sua economia. É importante, não é? Você se planejar para adquirir um bem imóvel? Essas e muito mais perguntas e aquilo que você mandar aqui para a gente vai tirar a dúvida. Boa noite, doutor Rafael, é um prazer recebê-lo. Boa noite, Romulo, estamos aqui às ordens e parabéns pela audiência que você tem nesse programa bacana que você faz todo dia. Eu lhe digo o seguinte, adquirir um bem imóvel é um sonho de muita gente e é um sonho de vida. Muitas vezes a pessoa junta tudo que tem durante um determinado tempo da vida, compra um imóvel, ou às vezes a pessoa adquire através de doação, do pai ou de outras formas. Eu lhe pergunto, como é que se deve o cidadão que está nos assistindo agora fazer um planejamento? A pessoa às vezes diz, eu sou um funcionário público estadual, eu ganho R$3.000, minha mulher ganha mais 1.200, a nossa renda é 4.200 e tal. Eu acho que eu não vou poder nunca comprar. Qual o segredo, qual o planejamento que você, como economista, dá para quem deseja adquirir o sonho da casa própria? Bom, o conselho é que ele realmente se planeje para isso e resolva um problema que é muito comum nas pessoas. As pessoas têm uma capacidade X de investimento, mas, em geral, querem um imóvel que está além da sua própria capacidade. Então, na realidade, é preciso ter um planejamento de médio e longo prazo e adquirir o imóvel, no primeiro momento, dentro das suas possibilidades. E que possibilidades são essas? Exatamente o modelo que você falou. Tem o marido, tem a esposa, os dois trabalham, tem uma renda. Então, que renda é essa? Quanto é que a gente pode juntar todo mês, poupar todos os meses, a partir daí vai fazendo um pé de meia, como a gente chama no popular, não é? A partir daí, partir para adquirir um imóvel quando já tiver um determinado valor para dar de entrada, para não ficar no sufoco, né? Quer dizer, quando o mercado, as pessoas sabem que, em geral, você obtém financiamento em até 70%, em média, né, do valor do imóvel. Então, aqueles 30% é conveniente que a pessoa procure poupar. E, além dos 30%, lembrar que tem outras despesas, como é o caso do registro de contrato, depois, no segundo momento, tem escritura, tem as próprias cobranças de taxas que precisam ser feitas no cadastro da instituição financeira. Então, é um planejamento importante e as pessoas precisam de se planejar para isso, sempre com determinação e muito controle. Você falou de uma regra que é geralmente usual dentro do mercado imobiliário, de que o cidadão, quando vai comprar um imóvel, entra até com 30% do valor do imóvel e 70% geralmente ele procura uma instituição financeira. Não vou falar agora da instituição financeira, que será a nossa próxima pergunta, mas eu vou falar de quem está, por exemplo, tem uma renda X e, de repente, ele tem um débito de comprar uma televisão mais moderna, ele tem um consumismo hoje no Brasil muito arraigado, e às vezes o compromisso que ele tem
no comprometimento da sua renda, às vezes passa do limite de 50%, 60%, 70%, e às vezes vai até para um cheque especial. O que é que você diz também nesse planejamento? Porque comprar um imóvel, ele comprometer até 30%, mas esse quanto ele pode comprometer mensalmente também do seu quanto de renda familiar. É por isso, excelente pergunta sua, Romulo, porque a pessoa, no caso, ela tem que ter muita consciência sobre o que é que ela pode despender por mês daquilo que ela ganha. Por isso que é fundamental começar com uma poupança, porque é através da poupança, que é feita mensalmente, que você vai efetivamente saber quanto você pode poupar. E tem que levar isso com muita determinação e comprometimento. Por exemplo, naquele período que você está fazendo aquela poupança, você deve já imaginar em quanto tempo você acumula aquele recurso para chegar no valor do imóvel que você deseja. E, nesse meio tempo, evitar fazer investimentos daqueles vou trocar minha televisão. Olha, se você for trocar sua televisão, possivelmente você vai comprometer parte daquele valor que você iria poupar para isso. Também não adianta tentar comprar um imóvel com investimento alto, tentando buscar renda com parentes, com familiares, porque eles não vão, em geral, não vão ajudar a pagar a conta. Então, tem que ser muito realista para não entrar também fria, porque se você forma uma renda para buscar, por exemplo, um financiamento, e depois você não tem efetivamente capacidade de pagamento, você vai terminar tendo problemas. E isso é muito complicado. A gente sabe que existe o imóvel pronto e o imóvel em construção. Quando é que é o momento de se pensar em comprar um imóvel? No imediatismo de você, estou precisando, vou lá comprar um imóvel, ou num planejamento futuro dentro dessa linha de raciocínio que você nos pontuou agora? Bom, o imóvel não é um investimento para se fazer sem planejamento. É um investimento importante, é um investimento para longo prazo na vida, né? Em geral, você que está no mercado, você sabe que esses financiamentos, eles são financiamentos de longo prazo. Para isso não deve, é planejamento de longo prazo. E você, telespectador, que ainda não tem o seu imóvel, não pense no primeiro momento comprar um imóvel além da sua capacidade. Você tem que ser muito realista, porque você vai para um imóvel dentro daquilo que cabe no seu bolso, aquelas parcelas e etc. Num segundo momento, você poderá passar para um outro imóvel. E muitas vezes as pessoas, não quero nesse bairro, eu quero num bairro mais perto e tal, etc. E termina entrando muitas vezes em financiamentos além da capacidade, e isso é muito complicado. Agora, se discute muito num país que a legislação é meia complexa, a questão da taxa de juros. Seja você comprando através de uma instituição financeira, seja às vezes você comprando direto com o construtor. O que é que você tem a dizer sobre esse planejamento, assinar um contrato, e como o leigo, porque nem todo mundo é economista, mas as pessoas às vezes esquecem de se assessorar com um corretor de imóveis, com um advogado. O que é que as pessoas devem pensar na questão da aplicação da taxa de juros, daquele compromisso que ele fez, por exemplo, de um financiamento imobiliário, seja com o construtor, seja com o banco? Na realidade, na prática de mercado, é sempre uma associação entre o financiamento, muitas vezes do construtor, num imóvel comprado na planta, logo um imóvel é um investimento de longo prazo, você comprou, naquele primeiro momento você vai pagando dentro da sua capacidade. É conveniente que você, nesse caso, já tenha um relacionamento ou crie um relacionamento com a instituição financeira, para você ter um poder de barganha maior na hora que você for negociar esse imóvel. Abrir conta, né? Abrir a conta, fazer a ficha de cadastro, movimentando aquela conta, quem sabe fazer até aquela poupança naquele banco, que hoje os bancos, de uma maneira geral, todos eles têm financiamento de imóveis, né? Não é só, apesar de ter a Caixa Econômica, que é líder nesse mercado, mas todos os bancos têm isso. Então, é conveniente que o pretendente investidor no imóvel, ele já escolha um banco, já converse sobre isso e vá fazendo um relacionamento naquele banco para poder daí ficar mais fácil dele fazer o investimento no momento do financiamento. Porque você compra na planta e é a forma mais fácil de você adquirir o imóvel, o primeiro imóvel, quer dizer, comprar na planta com um tempo previamente. Não, mas eu estou pagando aluguel, quero sair do aluguel, eu quero um imóvel. Bom, aí você tem que ir para o imóvel pronto. Nesse caso, vai ser necessário que você tenha mais dinheiro, porque vai ter que comprar aquele imóvel pronto
tem que ter uma entrada de imediato para aquele valor de 30% pelo menos. Você não consegue 100% de financiamento no imóvel. E na hora do fazer o financiamento, naturalmente, você vai pesquisar qual é os bancos que estão em melhores condições. Agora, as pessoas hoje têm muita dúvida, que no passado você financiava e muitas vezes quando você terminava de pagar o financiamento, você devia mais do que ter comprado o imóvel. Hoje, como é essa nova sistemática que as pessoas dizem que é juros pré e pós-fixado e quando você termina de pagar, você não deve mais nada. Economicamente, o que foi que mudou? Na realidade, mudou. Primeiro, a economia está mais estabilizada, né? Quer dizer, hoje a gente tem uma taxa de juro para esse tipo de financiamento, uma taxa de juro mais civilizada, digamos assim, porque para o crédito comercial é muito caro, mas para financiamento de imóvel o juro é um pouco mais, digamos assim, adequado. Aí você tem aquela condição de financiamento que chama tabela Price, que é um financiamento que você faz que as parcelas são exatamente as mesmas durante o longo período que você fez aquele financiamento. Existe um outro financiamento, tipo, que chama sistema SAC, que é um sistema que você começa pagando uma parcela maior e depois essa parcela vai diminuindo, porque o sistema SAC, o juro é calculado sobre o saldo devedor do financiamento. Na medida que você vai amortizando aquele saldo devedor, ele vai diminuindo, o juro é menor. Bom, e qual é a melhor opção? Depende de cada investidor, de cada comprador, porque depende da renda de cada um, depende... Todos eles, a matemática ela é perfeita. Ninguém tem, nessa tabela o juro é menor. Não. Qualquer que seja a tabela, o juro é sempre o mesmo. O que modifica é a forma de pagamento, né? Então, pesquisar, consultar as pessoas, além do corretor, tem que consultar também especialistas, economistas que sabem fazer as contas direitinho, para que a pessoa possa tomar uma decisão acertada, né? E que corra menos riscos. E que corra menos riscos, né? Então, é um investimento de longo prazo. Não é comprar uma geladeira nem comprar uma televisão. É um investimento de longo prazo, para isso você precisa se planejar bem. Rafael, eu vou para um rápido intervalo comercial, mas tem muitas perguntas por aqui. Uma delas é o seguinte: há o perigo de voltar o resíduo do financiamento como do passado ou não? E se não houver, por quê? Não responda agora. Vamos um rápido intervalo comercial. Não saia daí. Voltamos já. Por que apenas viver bem? Se você pode viver bem pertinho de tudo, bem confortável e bem do jeito que você sempre quis. A Vila Tambaú. Apartamentos de até 107 metros quadrados. 3 quartos mais dependência e 2 ou 3 vagas de garagem. No melhor de Tambaú, na rua Silvino Lopes, bem pertinho da Epitácio. E você só paga 30% até entrega. Visite estande no local. Construtora Equilíbrio. 30 31 33 66. Tem coisas que precisam de tempo para serem construídas. Um relacionamento, uma união, uma família, um lar. Por isso, a Aliança se orgulha tanto quando entrega um empreendimento, mais ainda quando são 4. Porque é aí que a gente percebe que tudo que você construiu vai ao encontro do que nós construímos para você. Aliança, aqui se vive melhor. 7 da manhã, Eduardo se levanta rapidamente da cama, toma banho, troca de roupa e prepara um café bem forte para dar conta de todos os endereços anotados na noite anterior. Entra no carro com alguns jornais embaixo do braço e inicia a sua busca por diversos bairros, descartando inúmeros imóveis que não atendem o seu padrão de qualidade. Afinal, o Eduardo não está em busca de qualquer empreendimento. Para fazer parte das suas escolhas, precisa ser a melhor opção do mercado. Dimensional Construções. Escolha onde você quer morar. Chegou a hora de viver em alto estilo, um empreendimento digno de um resort. Nasce o Jardins de Maio, o melhor clube residência do 13 de maio, bem pertinho do centro e a poucos minutos da praia. Tem espaço fitness, piscinas, sala de cinema e espaço gourmet com churrasqueira. Tudo para sua diversão e conforto. São apartamentos com mais de 56 e 67 metros quadrados, com 2 ou 3 quartos. Confira as condições de pagamento e compre já o seu. Ligue 3031 1400. Na cidade onde o sol nasce primeiro, nosso dia começa com muito trabalho.
tudo para que você possa assistir de camarote ao espetáculo que é viver aqui. Se você deseja ver a vida de uma nova perspectiva, temos duas notícias, uma boa e outra ótima. A boa é que as obras do Solar Tambaú estão em ritmo acelerado. A ótima é que, além do privilégio, você tem a grande oportunidade de viver aqui. Consulte um de nossos parceiros imobiliários e conheça os planos especiais de venda. Venha viver no Solar Tambaú. Aqui, o sol acorda mais cedo só para lhe desejar bom dia. Solar Tambaú, um lançamento JCP Construções. Na noite do dia 11 de dezembro, aconteceu a entrega do Espásio de Ravena, mais um empreendimento com a qualidade Massai. A localização do empreendimento é uma das melhores de João Pessoa. Maior que a satisfação de quem recebe, só a realização de quem constrói. Esse empreendimento vem marcar um novo momento da empresa, com produtos cada vez mais arrojados, cada vez mais diferenciados. Uma noite para brindar a felicidade nos seus dias. Afinal, fazer parte da sua vida vale mais. Construtora Massai. A Zona Sul Imobiliária possui uma estrutura moderna e arrojada. Desde 2010, atuando no mercado imobiliário, vem conquistando cada vez mais espaço no mercado pessoense. Possui uma estrutura com mais de 300 metros quadrados de área e dispõe de uma grande equipe treinada e capacitada para resolver toda a documentação necessária para financiamento de imóveis. Atualmente com 3 endereços, sempre busca se atualizar para que seja mantido o padrão de qualidade. Em suas 3 unidades disponibiliza ao público corretores de plantão de domingo a domingo, além de ter um telefone para o atendimento 24 horas. Master Imóveis está de volta e você pode participar aqui ao vivo, querendo mandar o e-mail para romulosoareslima@gmail.com. Também acompanhe tudo nas nossas redes sociais, no Instagram, @Master Imóveis, ou no Facebook, nossa fanpage Master Imóveis. Aqui eu estou com o Rafael Bernardino, ele é economista, presidente da Associação Paraibana da Qualidade. E eu deixei uma pergunta aqui no intervalo, muito interessante, porque as pessoas têm medo do tal resíduo. O que era isso, como acontecia no passado, e se tem a possibilidade de acontecer ou não hoje? Bom, o resíduo digamos assim, é uma história triste do Brasil. Ele decorria de uma defasagem entre a inflação, o valor que corrigia aqueles contratos, e o reajuste do salário das pessoas que tinham comprado e tinham feito aqueles financiamentos. Então, por exemplo, se o salário aumentava 10% ao ano e a inflação era 30% ou 40%, quer dizer, os contratos eram reajustados na base daquele reajuste salarial, porque senão a pessoa não tinha capacidade de pagamento. E aquilo foi se acumulando, era uma distorção da legislação. Isso deu problema e, digamos assim, graças ao Plano Real, essa fase foi superada e, na minha expectativa, pelo tudo que eu tenho observado, não se imagina que essa questão desse resíduo volte, porque a inflação ela está tentando voltar, mas a sociedade tem que lutar contra ela. Quer dizer, o que é a inflação? A inflação é aumento generalizado de preço. E por que os aumentos acontecem? Bom, no primeiro momento, todo comerciante, todo prestador de serviço gostaria de aumentar seus preços, mas a sociedade tem que reagir contra isso. Por exemplo, eu parei de estacionar o meu carro num determinado local porque o preço foi aumentado. Bem recentemente aumentaram o valor do estacionamento. Eu, naturalmente, estou parando o carro. Vou buscar uma outra opção. Uma outra opção aonde tal. É a maneira que eu aconselho as pessoas a fazerem. Bom, mas o fato, Romulo, é que o resíduo não é história triste que não deve mais voltar a se repetir. Agora, a questão, você como economista, as pessoas têm muita dúvida sobre a liquidez do bem imóvel. Localização é um fator determinante. Por exemplo, a gente viu a propaganda aí do Solar Tambaú, a gente ficou babando com a localização daquela, não existe na Paraíba e, quiçá, no Nordeste, como a da JCP Construções. Mas eu lhe pergunto, a liquidez está com a localização e outros fatores? O que é que você pode nos dizer? E, com certeza, a localização é extremamente importante,
Mas antes da localização é a capacidade de pagamento. Porque, por exemplo, você citou um empreendimento simplesmente fantástico, né? A localização ali. Agora, ali, na realidade, é para quem já está muito bem capitalizado para adquirir o imóvel daquele. É padrões diferentes. Padrões excepcionalmente. Mas aquela pessoa que está buscando o seu primeiro imóvel, claro que ele precisa buscar um imóvel com uma localização adequada, próxima, de preferência ali onde ele vai trabalhar, etc. Agora, a liquidez foi uma outra questão que você colocou. A liquidez de imóvel, ela é algo que precisa se prestar atenção, e a liquidez depende muito do dinamismo da economia. Então, por exemplo, já houve época em que era muito mais fácil se vender imóveis do que hoje. Hoje as pessoas estão mais ou menos com o freio de mão puxado, né? Mas a liquidez é importante, mas nunca será como a liquidez de quem tem dinheiro no banco, naturalmente. Mas a localização tem um peso com relação a isso, e a localização, para efeito, eu estou sempre refletindo aqui sobre aquele primeiro imóvel que o jovem casal vai adquirir. Nesse caso, ele não deve ir para muito distante, porque ele tem que fazer muita coisa. Vou para muito distante, que é aqui que eu posso comprar, mas ele vai ter o tempo que ele vai gastar, que ele tem que levar em consideração também. Há muita gente perguntando aqui o seguinte, por exemplo, tem Elizabeth da Torre, ela disse que comprou um imóvel no Bancários à época, em construção, demorou 3 anos. Ela deu um sinal, ela pagou mais ou menos 30%, como foi dito aqui, e ficou o saldo sendo corrigido pelo tal INCC. Sim. Ela não observou isso no contrato, achou que o financiamento dela ia ser aquele saldo fixo. O que é que você tem a dizer às pessoas sobre isso? Porque muitas vezes a pessoa se surpreende e acha que aquele valor que vai ficar a ser financiado, lógico, o INCC não está dando nada, mas tem uma correção até o financiamento. Exatamente, essa sua pergunta da telespectadora foi muito interessante pelo seguinte, porque, na realidade, se ela não fez o financiamento de imediato e ela recebeu o imóvel, o que é que acontece? Ela tem o INCC mais 1% de juros. Né? Porque, em geral, tem 1% de juros que o construtor... Quando entrega, quando já entrega. Né? Isso. Então, nesse caso, ela foi para o financiamento, dependendo de como estava esse imóvel na instituição financeira, dependeu de uma avaliação. Isso. E, na hora que a avaliação daquele imóvel foi feita, não necessariamente cobrirá todo o saldo devedor que foi acumulado ao longo do tempo. Então, o comprador, o investidor, tem que ter cuidado com relação a isso, né? Para deixar tudo muito claro e observar. Bom, não é só na empolgação, porque isso não é um tipo de investimento que se faz com a empolgação, assinar sem ler o contrato, não pode. Tem que ter todo o cuidado para poder adquirir aquilo que está dentro do orçamento. O financiamento imobiliário hoje, nos padrões, na realidade, na forma que a gente falou aqui, pós-fixado, a questão da amortização ser uma coisa hoje, quando você termina de pagar, não deve mais nada ao banco, é um negócio hoje de futuro para quem deseja comprar imóvel? É sim, é muito difícil um jovem casal adquirir um imóvel que não seja via financiamento. É muito difícil. Agora, o que é que esse jovem casal precisa fazer? Vamos supor que o marido e a mulher trabalhem e para comprar aquele imóvel foi somado a renda do casal. Então, esse casal, a gente está aqui raciocinando como sendo um casal jovem, que vai crescer profissionalmente, né, quer dizer, que vai ganhar mais dinheiro. Então, o financiamento, você faz um financiamento em 20 ou 25 anos, mas todo o dinheiro, você recebeu o 13º, você recebeu uma gratificação, você ganhou um dinheiro extra, vai lá e quita parcelas antecipadamente. Eu conheço casais que comprou em 20 anos, mas terminou tendo condições de quitar em 8, 6. Por quê? Porque, em vez de pegar o 13º e ir passear ou torrar, amortizou e pagou e liquidou antecipadamente a parcela. Então, o financiamento é uma excelente alternativa e a pessoa precisa, de fato, de se inteirar de todas as formas, como é que ele funciona, e não tem outro caminho, a não ser que alguém ganhou do pai, ou alguma coisa aí é diferente. Tem várias perguntas aqui, mas o tempo está muito escasso. Eu selecionei uma, que foi a grande maioria aqui, perguntando: comprar um imóvel financiado, é importante dar o FGTS como sinal ou deixar o FGTS para amortizar depois que você financia lá na frente? Depende muito do saldo do financiamento e das condições de financiamento. Porque se você amortiza com o FGTS já de saída, você vai fazer um financiamento no valor menor e as parcelas serão menores. Agora, se você tem capacidade de pagar aquele imóvel e aquelas parcelas sem o FGTS, você pode deixar o FGTS como uma garantia, porque, de fato, o nome já está dizendo fundo de garantia,
porque é um suporte para caso aconteça algum problema com relação ao seu emprego, se você for da iniciativa privada, né? Que normalmente só tem fundo de garantia que é da iniciativa privada. Agora, utilizar o FGTS de início pode ser uma alternativa, porque o financiamento será menor e as parcelas serão menores. Última pergunta e rápida. É mais um problema, vamos dizer assim, de medo, ou realmente o mercado está com essa crise econômica? O mercado, quando eu falo como um todo, porque se está vendendo bem, as empresas que têm bons produtos, eu vejo as pessoas com capital, eu vejo as pessoas produzindo, mas se fala muito em recessão. Por que isso? Porque o mercado imobiliário vinha num crescendo de vários anos, além daquilo que podia ser considerado normal, né? Então, não há recessão, o que há é um certo pessimismo generalizado. Mas as pessoas não podem se deixar levar por esse pessimismo. A capacidade de pagamento, por exemplo, o salário mínimo dos últimos anos teve reajuste acima da inflação. E se a inflação voltar para um índice aceitável, controlado, o poder de compra das pessoas continua expressivo. Então, vamos esquecer esse pessimismo generalizado e vamos trabalhar. O construtor tem que se organizar melhor e continuar construindo. E as pessoas continuarem consumindo naturalmente, sem fazer loucura, né? Quer dizer, com controles. Obrigado, Rafael. Vou lhe trazer em outras oportunidades e com toda certeza você esclareceu muito bem as dúvidas. Quero lhe deixar com suas considerações finais. Bom, estarei sempre à disposição. Obrigado a você, obrigado. Parabéns ao telespectador, a TV Master, por esse programa bastante instrutivo e que trata de um setor extremamente importante para o segmento da economia paraibana. Felicidade a todos. De 27 a 29 de abril, empreendedorismo para corretores de imóveis com o mestre e grande palestrante, grande técnico imobiliário, grande corretor de imóveis, Ivan Correia. Você que tem interesse, é só ligar para o 3247-1776. 3247-1776. Master Imóveis recomenda esse grande treinamento. E agradecer de coração a audiência, a todos que mandaram o e-mail. Não saia daí, agora o Master Imóveis Shopping. E sempre digo que juntos somos muito mais fortes. Obrigado, Rafael.